Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, hoje chegamos a este maravilhoso domingo pré-natalino, o domingo anterior à natividade de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. E hoje comemoramos os maravilhosos Santos Pais, os Santos Padres. E queremos tratar de algumas palavras para que possamos penetrar nos mistérios desta maravilhosa festa do domingo anterior à natividade de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Nossa Santa Igreja vem nos aquecendo ao longo dos 40 dias de jejum para que possamos agora nessa resta final estarmos completamente absorvidos pelos mistérios da encarnação. E por isso hoje a Santa Igreja como irá praticamente nos estressar de uma maneira positiva para aquilo que é a meditação dos mistérios de Belém. De como podemos nos preparar bem para chegarmos naquela noite natalina com os olhos espirituais purificados pelos 40 dias de jejum, para aquela vigilância que foi requerida desse tempo. E portanto a Santa Igreja, estressando-nos de uma maneira positiva, vem dar ênfase hoje aos Santos Padres. Que Santos Padres que a Santa Igreja, são esses que a Santa Igreja hoje quer nos trazer ênfase e botar em evidência? No domingo passado, nós tratamos do domingo penúltimo, antes da Santa Natividade, tratamos dos santos antepassados do Senhor segundo a carne. Todos que eram descendentes de Abraão, antes da lei e após a lei. Mas hoje a Santa Igreja, além de tratarmos dos antepassados, quer tratar de toda a chamada genealogia de Nosso Senhor. Não só os que foram fiéis, segundo a promessa de Abraão, antes e após a lei, mas que também todos os antepassados, segundo a carne, de Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, no chamado Domingo dos Santos Padres, ou Domingo da Genealogia. E assim nós lemos, através do Evangelho de Mateus, agora há pouco, todo o histórico. Toda pessoa, todo ser humano possui um histórico, uma origem. E é bom que nós tomemos conhecimento de nossa origem, para que saibamos qual é o nosso testamento, de onde viemos, qual a nossa raça, qual tipo de origem temos. É um grande, terrível prejuízo quando uma pessoa quer ser um novo Adão no paraíso. Ela não sabe seus antepassados, de onde veio, nem a sua cultura, nem como foi gerado o seu DNA. E muitos nós, especialmente no Brasil, com essa miscigenação racial que temos, caímos na negligência de não estudarmos nossos antepassados, de onde vieram, porque algum motivo, algum tataravô nosso veio ao Brasil, fugindo de quê, ou vindo conquistar o quê. Tudo isso é importante para que saibamos a nossa origem, a nossa identidade. Da mesma maneira, nossos santos apóstolos e a Santa Igreja, sabendo da importância de sabermos que, segundo sua pessoa, Nosso Senhor tinha duas origens. Uma, a sua origem divina. Obviamente, não é nascido de mãe. Era nascido filho unigênito de Deus, gerado na glória do Pai. E por isso nós sabemos que, quanto à sua natureza divina, ele é eterno, co-eterno com o Pai. Mas enquanto homem, ainda sem deixar de ser Deus, ele tinha uma origem. Senão, não seria um homem. E aqui está o primeiro motivo porque a Santa Igreja, exatamente um domingo antes da Natividade, nos como que dá ênfase e põe em evidência todos os antepassados de Nosso Senhor segundo a carne. Desde Adão até Joaquim e Ana e a própria Virgem Maria. E até a sua linhagem por pai adotivo com José. Primeiro motivo que nós podemos nos perguntar, por que a Santa Igreja nos coloca tanto em evidência os santos antepassados? Primeiro domingo passado falamos de Abraão e todos aqueles que foram antepassados pela fé de Abraão, antes e depois da lei, mas hoje todos antepassados até mesmo segundo a carne. Primeiro motivo que a Santa Igreja nos coloca é para que saibamos que se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo todos os sinais que eram necessários para que ele fosse o Messias. E o sinal para que ele fosse o Messias, número 1, que deveria ser cumprido, é que ele deveria vir da raiz de Jessé. Deveria ser da tribo de Judá, descendente legítimo de Davi e Salomão. Não existe Messias que não fosse filho de Davi. Por isso aqui está o primeiro ponto. Nosso evangelista Mateus, e mesmo nós lemos no Sinaxarion, da festa de ontem, toda a genealogia também segundo o apóstolo Lucas, conforme todos os detalhes a respeito da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o apóstolo Mateus nos coloca também os detalhes segundo a linhagem tanto de José, o pai adotivo, e portanto vemos que nosso Senhor possuía legítima descendência de Davi, até mesmo chegar naquilo que seria ápice em Joaquim e Ana e na Santíssima Theotokos. Então o primeiro motivo para que nós antes do Natal contemplemos que quem estamos comemorando é o nascimento do Messias, não é isso na atividade?
Como nós vamos comemorar o nascimento do Messias sem antes garantirmos que ele era o Messias? É o Messias e é o Salvador do mundo. Primeiramente, vendo que na sua linhagem está ali extremamente vinculada com Davi, da raiz de Jessé. O segundo motivo pelo qual nossos santos padres nos dignificam de maneira tão evidente a genealogia do nosso Senhor é porque, para combater todos os tipos de hereges que sempre duvidaram ou até duvidam que nosso Senhor realmente, o seu corpo foi criado por nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, o Pai e o Espírito Santo, por um processo natural, desde que chegou até aquele mistério, onde aí sim, a sua encarnação, claro, foi sobrenatural, mas de onde veio esse DNA? Onde veio essa matéria? Acaso essa matéria veio como de um estalar de dedos? Não, essa matéria foi criada e criada com toda a paciência de Deus. Não foi um corpo como um fantasma, criado nada como alguns hereges acreditaram no passado, que talvez a encarnação do Senhor foi uma maneira tão miraculosa que talvez a sua aparência era apenas de maneira, um semblante humano. Como muitos acabavam dizendo, nosso Senhor talvez tivesse apenas uma aparência humana, mas que não era, todavia, completamente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, para combater esses hereges, a Santa Igreja, sabiamente, desde o evangelista Mateus, o evangelista Lucas, sempre colocaram a genealogia. Essa matéria da onde Deus tomou para si carne e sangue não foi criada de uma maneira apenas de aparência. Houve um trabalho desde Adão e até nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo através da Theotokos. É claro que a sua encarnação foi sobrenatural. Não houve a participação de marido nesse caso, assim como nosso Senhor não tem mãe segundo a sua eternidade, não possui pai segundo o seu nascimento no tempo, segundo a carne, que é o que nós iremos comemorar no domingo que vem. E para que, portanto, nós cheguemos com os olhos espirituais dignificados de entender o que é a encarnação do Messias, e que triste é que há poucos dias atrás as pessoas estavam comemorando o Natal sem nem pouco, nada, na verdade podemos dizer, em relação a essas meditações. Percebem quão diferente é quando nós fazemos as coisas de maneira espiritual? Que diferença a preparação da Igreja Ortodoxa, dando-nos os detalhes, as peculiaridades, preparando o nosso espírito como que de degrau em degrau, com o último fôlego agora. Estamos nos últimos dias antes do Natal e a Santa Igreja como nos arrebenta as entranhas de nossas compreensões, de nosso intelecto, de nosso coração, para que entendamos o que significa o mistério da encarnação sobrenatural de Deus na natureza humana e seu nascimento. Sem essas compreensões, nós estaremos como que voando em comes e bebes sociais, e não no mistério da encarnação e do nascimento, segundo a carne de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, eterno, segundo sua divindade. E o terceiro motivo pelo qual a Santa Igreja também nos estressa até de maneira positiva, como que nos chacoalhando, dizendo, entendam da onde veio o projeto para a vossa salvação. Porque não é Deus que precisava ser salvo, somos nós que precisávamos da encarnação do Messias. E por isso é posto em evidência também a genealogia, para que saibamos o terceiro motivo, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos. Que nosso Deus trabalhou pacientemente, como um agricultor que analisa cada solo, cada clima, cada pressão atmosférica, cada altitude, e a umidade conforme a presença do oceano. Assim nosso Senhor sondou desde Adão, cavocou a natureza humana mesmo cheia de trevas, cheia de corrupção, cheia de paixões. Ele procurou sempre maneiras de geração em geração preparar um dia a sua própria encarnação. É esse o motivo que a Santa Igreja nos coloca em evidência o domingo dos Santos Padres, o domingo da genealogia, para que nós possamos entender como desde Adão, cada geração, Deus nunca abandonou o homem. Assim que o homem caiu do paraíso, assim que Adão caiu, imediatamente nosso Senhor começou a trabalhar o projeto da salvação. Não esperou um segundo. Assim que Adão cai do paraíso, promete que enviaria ele e Salvador e começa a trabalhar em Adão. E depois de Adão, trabalhou pacientemente até Sete. E dos filhos de Sete, todos se corromperam, simplesmente todos se perderam. E nosso Senhor pacientemente trabalhou até encontrar das descendências de Sete Noé. De Noé trabalhou Sem. E pacientemente trabalhou até Abraão. Só que na época de Abraão, quem é que adorava o Deus verdadeiro? Já ninguém. Todo o mundo jazia na adoração politeísta.
o próprio pai de Abraão, não só era pagão e adorador de ídolos, como artesão que fabricava ídolos. Mesmo assim, Abraão tomou para si uma tal ânsia de querer, com toda o seu desejo e seriedade, ser merecedor e participante daquela promessa dada a Sem. E nisso, dentro de si, sentia o desejo de que a promessa dada a Sem não poderia ter parado ali, que alguém tinha que continuar. E começou a pedir a Deus, a esse Deus desconhecido, o Deus verdadeiro, seja quem fosse, que se manifestasse a ele. E então Deus falou com Abraão e se manifestou a ele e o escolheu devido ao desejo de seu coração em seguir o Deus verdadeiro. E depois de Abraão trabalhou Isaac, Jacó, depois Judá, de Judá o rei Davi, de Davi a Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. Houveram gerações onde ninguém respondeu ao chamado e Nosso Senhor teve que esperar uma geração ou 2 gerações até encontrar novamente alguém que respondesse ao chamado de continuar a promessa a Adão. E pacientemente trabalhou todas as gerações, até que chegasse naquela maravilhosa planta que floresceu de uma natureza estéril. Assim como o bastão de Arão floresceu, e dessa flor significava justamente a Virgem Maria, assim de uma natureza corrupta, de uma natureza estéril em graça, cheia de paixões e obscuridade, floresceu uma planta. E dessa planta brotou uma flor, que foi fecundada pelo dedo de Deus e tornou-se o fruto da videira, nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. E assim como uma planta tem que ser podada muitas vezes para que possa ser engrossada e mais seiva possa ser dada para suas ponteiras, assim também, quanto mais a natureza humana foi podada por Deus e trabalhada pacientemente, mais ela adquiria em si santidade. Não toda a natureza humana, mas esse pedigree. Entendam, uma linhagem foi preparada pelo próprio Deus desde Adão com pedigree excepcional, ao ponto de que pudesse nascer uma mulher, uma virgem tão pura, que aí agora sim o Santo dos Santos poderia habitar. Pois como poderia Deus habitar sem antes preparar uma morada, onde agora ele tivesse dignidade de hospitalidade? E qual é essa hospitalidade que ele estava trabalhando diante da natureza humana? Um dia poder fabricar uma virgem que era tão pura, tão imaculada, tão dotada de graça, que ele pudesse olhar naquele ventre e ver ali uma digna morada de hospitalidade, na qual agora ele, sendo santo e não habita em morada de pecado, pudesse vir habitar. Entendem por que nossos santos padres escolheram o domingo antes da natividade para criar o chamado domingo da genealogia? Porque sem isso seria impossível entender quanta graça, quanto amor, quanta diligência, quanta volição de Deus trabalhando com o homem para poder produzir uma morada que fosse digna de ele mesmo encarnar para cumprir a salvação dada a Adão. A promessa da salvação dada a Adão e a todos os seus descendentes. E essa promessa se cumpriu em todos os santos padres, na qual nós lemos no Sinaxarion e lemos no final de cada despedida e leremos ainda no final da liturgia todos os santos que hoje são comemorados. Entre eles temos muitos dos nossos paroquianos, comemoramos 2 Aarões, assim digamos, o pai e o filho. Comemoramos a minha filhinha Esther, comemoramos meu filhinho Salomão, comemoramos o Rubem, nosso amigo paraguaio que já está em trânsito para participar conosco do Natal. E assim, grande é a alegria de comemorarmos o domingo dos Santos Padres. E esses são os 3 motivos principais que nossa Santa Igreja como que nos estressa positivamente para que entendamos e não entenda, homem, o que Deus fez por ti, para que pudesse vir a nascer por ti, numa morada de carne preparada para ti, para que eu habitasse e viesse salvar toda a humanidade. Esta é a compreensão do Domingo dos Santos Padres. E por isso nós analisamos, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, de todos os milagres que foram acontecendo ao longo das gerações com os santos antepassados, desde Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, a própria sarça ardente, quando Deus se manifestou, por exemplo, a Moisés, falando com ele face a face numa sarça ardente que não se consumia. Depois do grande milagre maravilhoso e pictórico, e até mesmo podemos dizer como que fosse fogos de artifício para o inimigo, foi aberto o mar vermelho e todo o povo de Israel passou a pé enxuto e depois o mar se fechou.
É como se estivesse falando que fogos de artifício foram soltados pelo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus veio dizendo: entendam, ó povos, de onde está o meu braço forte, a minha mão direita. Mas nenhum desses milagres, nenhuma dessas teofanias, nenhuma dessas epifanias se compara a uma delas, a qual nós hoje também comemoramos. E qual é essa manifestação de Deus a qual hoje me refiro? Se vocês analisarem por algum motivo, tanto no tropário do domingo passado, os santos passados, como no tropário de hoje, a respeito dos santos padres, não existem alguns dos santos que comemoramos que novamente são repetidos com ênfase. E esses, ademais de todos os que são da linhagem de Abraão, segundo a carne, nós temos como que destacado em negrito o santo profeta Daniel e os 3 santos jovens na fornalha, comemorados tanto domingo passado como neste domingo. E eles que também participaram desse tal pedigree, dessa linhagem seleta para que Deus pudesse encarnar em uma morada de santidade, para nós possuem um grande ensinamento. A qual das teofanias pode se comparar no Antigo Testamento com a manifestação de que, se vocês já viram os ícones destinados e escritos aos 3 santos jovens na Babilônia, Ananias, Azarias e Misael, esse ícone mostra que um certo homem está representado no meio de um orvalho vivificante e os 3 jovens dentro, como de uma cúpula, que significa a fornalha, e dentro o orvalho vivificante. E um homem está ali. E neste homem está escrito Ise Shise, Isusas Christos. Significa que o anjo do grande conselho, que desceu na fornalha para salvar os jovens da Babilônia, não era nada mais nada menos que o próprio nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. O anjo do grande conselho não se refere ao anjo da corte celestial, se refere a uma palavra enigmática para o próprio, é uma figura de linguagem para o verbo de Deus, o Logos. E ele, quando desceu na fornalha, manifestou-se numa das maiores teofanias que um homem poderia imaginar. No Antigo Testamento, a maior das teofanias, que era um símbolo daquilo que seria Theotokos, que mesmo na fornalha ardente, ou seja, haveria o orvalho vivificante, ou seja, que mesmo de uma natureza caída, mesmo assim Deus iria habitar dentro de uma morada de carne. E ali os jovens foram colocados, preservados, incorruptos nas chamas ardentes. E então, que tipo de ensinamento podemos ter dessa epifania dos santos padres a partir da oração de Azarias? Vocês lembram como foi que Azarias começou a orar? Não existe na Santa Igreja Ortodoxa nenhum modelo maior do que é o que nós sempre tentamos explicar aos fiéis e repetir, o que é a oração de compulsão, do que esta epifania do Antigo Testamento. Azarias, no meio da fornalha, começou a orar com todo o seu espírito, com todo o seu poder noético, a respeito de adorar o Deus vivo, não como que por uma sombra qualquer. Eles estavam dignificados de ter a presença do próprio Logos, antes da encarnação, revelados a eles, naquilo que era a fornalha ardente. E qual foi a consequência de estarem como preservados em êxtase, bailando e dançando diante da fornalha da Babilônia? Acendida mais de 49 côvados de altura de tantas chamas, que os algozes, quando foram acender, eles mesmos morreram queimados diante de tanto fogo. Quando ouviram a presença do anjo do grande conselho, o próprio Logos, em êxtase dançavam e bailavam. E a oração de Azarias é para nós um recipiente de justiça. Através da oração de Azarias, nós temos aí como um vaso, onde todo um manual sobre como nos tornarmos santos justos, assim como os santos padres justos do Antigo Testamento que hoje nós comemoramos, e também sermos esses justos do Novo Testamento, aqui está todo o vaso de justiça que podemos aprender a partir da oração de Azarias. E então, o primeiro degrau que nós temos que acompanhar agora e aprender toda a mecanicidade de como se tornar justo. Justo no Antigo Testamento significava aquele que era completamente santo, um sinônimo de deificação, antes mesmo do Espírito. O máximo como poderia chegar em perfeição significava o título de justo no Antigo Testamento. Por isso nós comemoramos justos Joaquim e Ana. No Novo Testamento, para aqueles que eram casados e eram justos, justos São João de Constrá.
porque era casado e, portanto, não era monástico. Como nós podemos nos tornar pessoas justas nesse ponto de perfeição? E as orações de Azarias nos ensinam um manual, um recipiente de justiça, no sentido da maior das virtudes. Como eu refiro à justiça aqui, me refiro à virtude das virtudes, à santidade maior, à semelhança de Deus. Uma mente capaz de estar semelhante a Deus. Como podemos aprender a partir da oração de Azarias a esse manual de como nos tornarmos justos? Através dessa maravilhosa oração de compulsão. A primeira coisa que nós vemos que Azarias, junto com os outros jovens, ergueram na fornalha, foi simplesmente erguer os braços ao céu e começar a cantar. Ó Senhor Deus de nossos pais, bendito e glorificado seja o teu nome desde agora e para sempre. Significa que mesmo no exílio, mesmo na Babilônia, mesmo no meio de uma fornalha de sedução, de idolatria, eles não foram reclamar. Não foram simplesmente justificarem-se, porque talvez estivessem participando de um exílio e de todo um tipo de contragosto e por isso estavam ali sofrendo como vítimas. Não. O primeiro degrau de uma oração de compulsão é que nós nos dirigimos ao Criador com ousadia para ser grato a Ele. A gratidão, a adoração e a glorificação de seu nome, mesmo que nossa situação seja a mais catastrófica. E cada um de nós, se olhar para a nossa vida, verá que a nossa situação é a mais catastrófica, porque nós somos o pior dos pecadores na linha, na fila dos que são mais pecadores, sempre na hora do juízo. Se vocês não sabem, eu vos direi uma notícia agora. Na hora do juízo, cada um de nós estará no último da fila, porque os meus pecados eu não estou impedindo de acontecer. Mas os pecados do meu irmão, que eu julgo que são mais graves que os meus, esses eu não tenho como impedir. Os únicos pecados que me serão cobrados e que eu poderia impedir são os meus e eu não faço. Mas quanto aos pecados dos irmãos, esses, para a minha justiça, entre o juízo, entre a minha consciência e Deus, não existe pecado dos outros. São os meus pecados e a minha consciência. Significa que na hora do juízo, cada alma é colocada no final da fila e vê todas as outras almas na frente, como muito mais santas que nós mesmos. Isso é o juízo final, essa é a configuração de cada consciência. Não existirá isso de que algum será melhor do que eu e eu talvez pior que alguém. Não! Na hora que os livros se abrirem e nossa consciência, todos estaremos no fim da fila, porque não haverá pecados dos outros que me serão computados. Os meus pecados, e esses eu não impedi. E todos os pecados que eu não impedi me colocarão como o último da fila, pior que os estupradores, pior que as prostitutas, pior que os cobradores de impostos, pior do que todos os sodomitas e todos os de Gomorra. Assim estará cada um de nós no fim da fila. Portanto, quando nós temos essa visão de nossos pecados, a primeira coisa que temos que fazer não é justificar-nos e contextualizar o pecado para ver se temos desculpas diante de Deus. Não. Aqui está o primeiro grande ensinamento da oração de Azarias. Ó Senhor Deus de nossos pais, bendito e glorificado seja o teu nome desde agora e para sempre. Com total gratidão, ousadia e doxologia a Deus, sem se importar com o pecado de ninguém. E logo em seguida, dotado de gratidão a Deus, nada mais que gratidão a Deus, e louvar e glorificar o seu nome, vem o segundo degrau do que seria um recipiente de justiça que estamos aprendendo como ser justos a partir da oração dos 3 jovens na fornalha. Significa a confissão de pecados e oferecimento de arrependimento. E então, não se justifica, como eu dizia, aquilo que nós somos ou que não fomos. Simplesmente, eles começaram a dizer: tudo que está caindo sobre nós, não temos mais um templo, não temos mais sacerdote, não temos mais rei, não temos mais santos. Tudo isso é por nossa culpa, ó Senhor Deus de nossos padres. Tudo o que estamos passando merecemos, e merecemos que seja imputado a nós. Ou seja, mesmo que eles, quando foram tentados por Nabucodonosor, em adorar-se diante da estátua e o ídolo, mesmo que eles foram fiéis até o fim, e foram condenados à morte por isso, e estavam vendo Deus na fornalha, protegendo-os, eles não foram justificar-se como santos. Foram assumir de que tudo o que estava acontecendo com eles era culpa deles mesmos, e confessar os pecados deles e de todos os seus antepassados.
Aqui está o grande ensinamento para o segundo degrau da oração de compulsão. Para aquele que quer orar com o coração, o segundo degrau é o reconhecimento imediato de seus pecados, sem nenhuma justificação. Apenas proclamando diante de Deus, com o coração aberto, desnudado diante de Deus, de que Ele é pecador, de que nós somos pecadores. E é por isso que tanto batemos no peito tentando despertar a consciência em prostrações. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Depois, o terceiro degrau, onde ao confessar os pecados, não justificando-se, mas abrindo o coração, desnudando nossas chagas e feridas diante do Criador, dizendo, eu te abandonei, mas tu não abandones a mim. Devemos passar para o terceiro degrau de oração do coração, que é oferecer a Deus o único sacrifício que Ele poderá vir a aceitar. Coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Não queremos oferecer a Ti agora, ó Deus, um sacrifício de touros, ou holocausto de carneiros, ou de ofertas queimadas, dizia a oração de Azarias. Mas oferecemos a Ti a nossa mente humilde, a nossa disposição quebrantada e o nosso coração esmagado, porque isso Tu não desprezarás. E para isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, existe um nome para isso. Após confessar os nossos pecados, oferecer a Deus o arrependimento desses pecados. Todo o nosso coração contrito e esmagado, que é o único sacrifício que Deus não rechaça, inclusive é o único que o agrada de verdade. Deus não se agrada com o sacrifício de ofertas queimadas, holocaustos de bolos, aves e carneiros, mas com um coração que muda a mente, força a mente a mudar, para oferecer uma mente humilde, humilhando-se voluntariamente e oferecendo diante de Deus um coração quebrantado e esmagado. Ó Senhor Deus de nossos pais, bendito e glorificado seja o teu nome desde agora e para sempre, e pelos séculos dos séculos. O último degrau da oração de compulsão é quando nós selamos o nosso arrependimento que oferecemos a Deus com o coração contrito e esmagado, selamos o nosso arrependimento não endossando a nossa assinatura. Porque qual é o mérito que nós temos para oferecer arrependimento e o nosso coração a Deus? Mas, pelas orações de nossos santos padres, ó Senhor Deus de nossos pais, por amor ao teu servo Abraão, por amor a Israel, a Isaac, o teu amado, e por amor a Israel, seja Jacó, o teu santo. Não rechaça as nossas orações, mas por amor do teu servo Abraão, do teu amado Isaac e de Israel, Jacó, teu santo, tem misericórdia de nós, ó Senhor Deus de nossos pais. E aqui nós selamos a nossa oração do coração, a nossa oração de compulsão, o arrependimento que damos a Deus, com a súplica, para que não olhando os nossos pecados, mas pelas graças e virtudes dos santos antepassados, de nossos santos padres, ó Senhor Deus de nossos pais, não rechaça a nossa súplica, mas tem piedade de nós. Essa não existe maior oração do que esta oda, que inspira a 7ª e 8ª odas dos cânones que nós cantamos nas matinas, e todo o cânon da Santa Igreja Ortodoxa é inspirado a 7ª e 8ª ode na oração de Azarias, Ananias e Misael, na fornalha vivificante, com o orvalho noético da própria presença do anjo do grande conselho, que é o próprio Logos, que os orvalhou com sua graça, e como consequência oraram em compulsão, oraram com o coração. Coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Aqui está um recipiente, queridos irmãos cristãos ortodoxos, do que é um receptáculo, um recipiente de justiça. De como podemos aprender de degrau por degrau, a cada nível, de como ascender em oração quando nós estamos recolhidos para orar a oração do coração. Quem não entende isso jamais progredirá e nem começará a orar. Começou, terminou a sua regra, e por isso vemos que as pessoas como estão desanimadas em suas regras. Começam, terminam e perguntamos, e como foi esse tal encontro com Deus? E dizem, na verdade não foi. Mas como? Como proclamaram o nome de Deus? Como oraram? Como estiveram 40 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos que fossem em silêncio e nada tiveram de comunhão com Deus? E aí está a explicação, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Porque se nós não formos olhar esse recipiente de justiça, da qual a oração de Azarias nos ensina, nós nunca aprenderemos como orar. E essa oda dos santos antepassados, através da figura dos 3 jovens, 3 criancinhas na Babilônia,
que foram fiéis a não se dobrar os joelhos diante de Nabucodonosor e do ídolo, e depois progrediram para a prova de suas vidas, o que eles fizeram em primeiro lugar? Não colocaram nada mais caro que a própria fé. E aqui está o primeiro degrau da oração. Em toda a nossa vida, antes de querermos ter a audácia de orar, sempre nos perguntarmos em nossa consciência, se na minha vida existe algo que é mais caro a mim do que a minha fé, do que o meu ritmo, do que o calendário dos serviços, do que a minha comunhão frequente, do que a minha prática e piedade de vida ortodoxa. Não queira eu depois aprender a orar com o coração, porque está tudo errado. Eu mesmo já coloquei um abismo entre eu e meu Deus. Deus é o Deus conosco, é o Deus Emanuel. Mas nós temos, infelizmente, uma vontade doentia, livre até, que pode ser colocada para fazer a vontade de Deus, Senhor Ele, ou fazer a nossa própria vontade, que significa já estar fazendo a vontade do diabo. Aqui interessa muito separar-nos do nosso Criador. É por isso que a base fundamental da oração nos ensina os santos jovens. Não negociar nada em relação à nossa fé. A base de nossa fé deve ser o centro, ela está centrada em nossa vida. Significa que nada deve se colocar em detrimento de nossa fé, coisas secundárias. Nisso, nós podemos dirigir a Deus, então, orando com compulsão. Primeiramente, agradecendo Ele numa disposição de ação de graças por tudo, inclusive pelas tragédias, dizendo, obrigado pelas tragédias e pelas aberrações de minha vida, pelos sofrimentos. Por quê? Porque logo te confessarei, ó meu Deus. Te agradeço pelas calamidades, te agradeço pela fome, pela miséria, pelo sofrimento, pelas tristezas, pelo luto, por tudo eu te agradeço. E glorifico o teu nome. Por quê? Porque eu estou cheio de pecados. E nós sabemos que o pecado é uma doença que atrai para nós calamidades espirituais e também calamidades físicas. E por isso confessamos o pecado durante a oração, dizendo, tudo o que aconteceu comigo, eu sou merecedor. Mas logo quero oferecer a Ti, não só os meus pecados enumerados numa lista, mas um coração contrito e quebrantado. E não aceite o meu arrependimento por mim, porque eu sei que eu não tenho como agradar a Ti. Mas pelas orações de nossos santos padres, ó Senhor, tem piedade de nós. É assim que nós acendemos na oração, queridos irmãos cristãos ortodoxos. É a epifania mais deslumbrante que o Antigo Testamento teve, foi os 3 jovens na fornalha. E é a partir dela que nós aprendemos a orar com o coração. É por isso que é tão caro para nós a oração e porque, por exemplo, pessoas como Abba Jerônimo de Egina, há menos de 100 anos atrás, passava quase 14 horas recolhido em sua cela. E ele referia-se disso a alguém. Um dia eu conheci uma pessoa que passava mais de 14 horas imerso naquilo que era a graça de Deus. E quando voltava, sentia grande saudade e tristeza por não poder me manter ali por mais tempo. E esta pessoa, ele contava, referindo-se a ele mesmo, se tivesse provado desde a juventude a doçura do nome de Deus e o que a calma e a alegria e paz interior, a quietude e o recolhimento pode dar ao homem, teria me esquecido e me arrependo de ter feito até mesmo a construção de capelas e igrejas. Ele que foi construtor de capelas quando era um jovem monge. Vejam que nível de comunhão com Deus nós estamos perdendo nesta vida, queridos irmãos. Se o santo se arrependia até de ter construído capelas e igrejas, porque seria ter sido melhor apenas estar orando em compulsão, quanto mais nós, que certamente não desperdiçamos nosso tempo construindo igrejas, e sim em pecados e em paixões. É por isso que a primeira coisa é dizer, obrigado, Senhor Deus de meus pais, porque tudo que acontece de ruim comigo, eu sou merecedor. Glorifico o teu nome. E em seguida confessamos os pecados, dizendo, por esses pecados eu sou merecedor das minhas calamidades. Primeiro as minhas paixões e todas as doenças que as paixões causam em nós. E depois, não esqueçam que calamidades espirituais atraem também calamidades físicas. Muitas de nossas tragédias em nossa vida se dá pelos nossos pecados. E mesmo que nos arrependamos, as consequências ficarão. Porque Deus não autorizou ninguém a pecar. Pecamos porque nós somos teimosos. E por mais que Deus perdoa e ao arrependimento haverá uma vida de consequências. E isso não será resolvido nem mesmo por uma vida espiritual de arrependimento. Mas, a partir daí, a partir do arrependimento, Deus irá começar a nos frear e nos livrar de futuras calamidades, o que poderia nos levar a uma vida muito pior do que temos hoje. E é por isso que nossos são jovens na fornalha sabiam. Devido aos nossos próprios pecados, não temos mais rei, nem templo, nem sacerdote, nem profeta. Por isso, por causa de nós,
estamos aqui exilados na Babilônia por causa de nossos próprios pecados. E não julgaram a ninguém a não ser eles mesmos. E quando nosso Senhor desceu longe do grande conselho na fornalha, eles imediatamente não só louvaram em êxtase, louvando noeticamente ao Senhor, mas convocaram toda a criação. Chuva, o orvalho, o calor, o sol e a lua, os animais, os vegetais, toda a criação. As geadas, as nevascas, tudo louvai e bendizei o Senhor Deus de nossos pais. Sacerdócio louvai, o povo bendizei, e o povo glorificai o Senhor Deus de nossos pais. Toda a criação foi convocada por Azarias para poder orar com seus dois amigos na fornalha e toda a criação. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que este domingo nos estressa de maneira positiva, dizendo: olhem para si, sejam gratos a Deus, confessem seus pecados e preparem-se bem para aquilo que vós nem mereceis, que é a encarnação do Verbo de Deus, que se fez homem e nos instaurou o reino dos céus, a Igreja Ortodoxa, na qual todos os domingos, todos os dias santos podemos comungar o seu próprio corpo e sangue, imaculados, temíveis e imortais, para termos a vida eterna. E essa é a preparação real para o Natal. Não é ceias, não é comes e bebes. Até a decoração do templo é apenas para denotar uma moldura do mistério sobrenatural que estamos caminhando para os próximos dias na manjedoura em Belém. Alegra-te, ó Sião, enfeita-te, ó Éfrata, pois a árvore da vida já está no seio da Virgem. Comemos desta, não morreremos, mas viveremos assim como também Adão viverá. Esses são os hinos que nós cantaremos nos próximos dias. E, portanto, devemos aplicar isso à nossa vida imediatamente. Assim como existem outras odas e cantos penitenciais que a Santa Escritura no Antigo Testamento nos deixou de tesouro, um recipiente de justiça para saber como orar e se tornar um justo. Nunca justificando-se, agradecendo a Deus até pelas calamidades, reconhecendo e confessando que isso é por causa de nossos pecados, oferecendo o arrependimento e selando esse arrependimento pelas orações de nossos santos pais. Não é assim que nós iniciamos e terminamos orações nos ofícios da Igreja Ortodoxa? Pelas orações de nossos santos padres. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de nós. Começamos e terminamos por isso. Para que não devido a nossas pobres orações, Deus nos escute, mas pelas orações de nossos santos padres. E aqueles que foram desenhados pelo DNA e pela carne, num pedigree para dar origem ao Messias, foram dignificados pela fé de Abraão. E foram feitos antepassados pela fé de Abraão. Mas eles não foram robôs no meio dessa escolha. Ao longo de todas as gerações, conforme Deus trabalhava cada geração, alguns sentiam um grande desejo e ansiedade de participarem na promessa dada a Adão. E por isso nós dizemos que nós também no Novo Testamento podemos nos tornar antepassados e também santos padres do Novo Testamento. Todos nós podemos tornar os antepassados de Deus após a sua encarnação. Como se daria esse mistério? Aqui chegamos no ápice do que seria a compreensão do Domingo dos Santos Padres. No Antigo Testamento, pela fé de Abraão. Nem mesmo pelo pai de Abraão, que era um idólatra, mas pela fé de Abraão. Ele foi justificado pela fé e respondeu com obras de santidade. Tinha um desejo inexplicável dentro de si em responder ao próprio chamado que Deus viu nele para fabricar de sua semente o Messias. E ele foi um coparticipante, um operário nessa fabricação do DNA do Messias. Não como um robô, mas lutando contra as suas paixões, contra os seus pecados, contra a sua vontade. Renunciou à sua vontade em tudo. A sua pátria, o seu pai, a sua parentela, a sua riqueza e até o seu filho Isaac, quando lhe foi pedido. Mas, por que Abraão teve a capacidade de perseverar em tal caminho? São Paulo nos diz que Abraão viu com seus olhos espirituais, o próprio Senhor falou com Abraão antes de encarnar. E por essa esperança maior, nos diz São Paulo, Abraão foi perseverante. E todos os santos antepassados também viram a Deus. Não como nós podemos vê-lo no altar. Não como os apóstolos o viram de carne e osso andando na Terra Santa. Todos os antepassados o viram pelos olhos da alma. Por essa esperança, morreram na esperança da vinda do Senhor. Mas cada um deles não foi um robô projetado para fabricar o Messias. Sofriam, às vezes caíam e levantavam como rei Manassés, como também rei Ezequias. Todos eles teceram para nós odas de arrependimento. O profeta Davi caiu terrivelmente em adultério e homicídio.
no entanto, nos compôs a oda do Salmo 50, Manassés, a oração de Manassés, e nós também devemos adicionar essas orações ao nosso ciclo diário de orações. Especialmente sempre que tenhamos tempo, temos que ler a oração do São Azarias para entendermos o quanto isso nos ensina a ser o recipiente de justiça que está ali como tesouro disponível para nós. E é por isso que eu vos dizia que todos eles foram voluntários, foram ativos na expectativa do Messias. Não foram contrariados como robôs. Sofriam quedas, tinham pecados, tinham paixões, mas lutaram. Mesmo sem o Pentecostes, mesmo sem o sacerdócio apostólico, apenas com o sacerdócio levítico e às vezes sem nem isso, como no exílio na Babilônia, que já não havia mais sacrifício, não havia templo, não havia nada. Até que o templo depois foi reconstruído, não havia nada. Mas foram co-participantes na promessa. Sentiam desejo de fabricarem em si a continuação da promessa de Adão para um dia vir o Messias. E isso se deu até que nós oferecemos a Virgem. Como em poucos dias, o céu oferecerá uma estrela, a terra oferecerá uma caverna, e nós, os humanos, oferecemos uma virgem para que Deus possa encarnar. Agora eu vos pergunto, se eles, que eram antepassados de Deus, antes de ver o Messias, viveram pela esperança da sua encarnação, e por essa esperança puderam ver a ele através dos olhos espirituais, como Abraão o viu, depois o viram no Hades. Assim que morreram, todos iam para a mansão dos mortos, o Hades, o lugar de obscuridade. E, por exemplo, Adão esperou 5.000 anos no Hades, diz Santo Hipólito de Roma. Abraão, um pouco menos, esperou como que 1.800 anos no Hades. E só ali, depois no dia da Páscoa, quando nosso Senhor, como ensina São Macário Grande, desceu as escadas dos calabouços e foi ao local mais baixo e resgatou Adão, e depois de resgatar Adão pela mão, arrastou todos os santos padres. E aquilo que eles não viram quando estavam vivos, viram no dia da Páscoa. Visualizaram a face de Deus no Hades. E aqui eu quero vos dizer e concluir, como podemos nós também, não pela carne, não pela linhagem, tornar-nos filhos da promessa, pela adoção do Pai Celestial, através de obras do Novo Testamento. Nos fazemos também partícipes desta mesma esperança. Se os santos do Antigo Testamento ofereceram tantos frutos e tanta santidade, o que é que nós no Novo estamos oferecendo? Entendem que se Abraão, apenas pela expectativa e esperança, ofereceu uma tamanha santidade, ao ponto de ser chamado quase um homem perfeito, um justo. E todos esses que são comemorados hoje chegaram à perfeição de santidade por trabalho duro e volição. Não era fácil. E conseguiram se tornarem justos. E por isso são comemorados hoje como santos. Nossos santos padres nos explicam que não caiamos no erro de comemorar os santos do Antigo Testamento como que na hierarquia inferior aos santos do Novo. Isso não existe na Igreja Ortodoxa. A mesma santidade dos santos do Novo Testamento possuem os santos do Antigo Testamento em mesmíssimo grau de santidade. Agora eu vos pergunto, se antes da encarnação, apenas pela expectativa da promessa, nossos santos padres se tornaram tão santos quanto os do Novo, significa que os frutos de santidade que se espera dos santos do Novo Testamento são sobrenaturais. Para aqueles de outrora, bastava que cumprissem a lei, de maneira imperfeita, mas com todo o seu coração, com toda a sua vontade. Mas, para aqueles que cumpririam a lei agora, não apenas como um paliativo, mas segundo o Espírito Santo, o que mais nos é exigido? Frutos sobrenaturais. Se Abraão foi santo sem o Pentecostes, quanto mais santos temos que ser todos nós, que agora temos disponível para nós os santos mistérios e os santos sacramentos. Então eu vos pergunto, o que faremos? Quando nós escutamos essas coisas, finalmente cai a ficha e pensamos, que desespero me toma agora. Porque se eu não sou santo nem mesmo como Abraão, e os santos padres foram no Antigo Testamento. E se me foi me dado muito mais ferramentas do que a eles, e eu preciso ser muito mais santo do que eles mesmos, ainda que o grau de santidade deles sempre será igual ao dos santos do Novo Testamento. Como ficará a minha situação? E nisso, meus queridos irmãos, Santo Isaac o Sírio, como sempre, sendo a asceta dos ascetas,
É o único capaz de nos responder agora essa pergunta de maneira rápida e clara. Sempre nos dando pancadas na consciência quando é necessário, mas também elevando nosso ânimo rápido, com sopro vivificante, mais do que todos os santos padres, Santo Isaac o Sírio tem sido. E o que ele nos explica sobre isso? Em sua homilia 12, ele nos ensina que existem 3 tipos de relação do homem com Deus, 3 tipos de conhecimento. O primeiro é aquele que infelizmente está completamente vazio da luta pela santidade e se rende às paixões e, portanto, toda a sua vida é um marear de paixões. O segundo é aquele que luta todos os dias na diligência da leitura da Escritura, na leitura dos Santos Padres, nos jejuns, nas vigílias, na oração, na comunhão dos Santos Mistérios. Mas ora ele está bem, ora ele cai, e a vida dele é um eterno alto e baixo. Todo dia cai, todo dia levanta. E o terceiro grau são aqueles que são apates, aqueles que adquiriram uma vida sem paixões, que estão purificados e, portanto, vivem apenas naquilo que é a manutenção da vida de santidade. E para que rapidamente nós olhemos em qual estado nós estamos, nós vemos que esses extremos nós não conseguimos alcançar, graças a Deus. Nós estamos nem no estágio daqueles que não lutam por nada contra as suas paixões, e graças a Deus estamos aqui na Santa Igreja Ortodoxa, lutando para sermos dignos da comunhão com Deus e de vivenciar o Natal daqui a poucos dias, mas nós também não estamos no outro extremo, que é o de sermos plenamente perfeitos e santos. Então a maioria de nós estará nesse meio, nesse rol de ora estamos lutando e vencendo o demônio, e ora nossas paixões nos vencem. Como podemos então fazermos para analisarmos que se é assim, se não somos os perfeitos, nós não estamos nem mesmo nos igualando a Abraão, a Adão e Eva, e a todos os santos que hoje comemoramos, que sem a graça do Espírito Santo foram feitos dignos de todo louvor e santidade. O que nós vamos fazer então? E Santo Isaac nos diz as maravilhosas palavras que nos fazem derramar lágrimas imediatamente. E ele diz: assim, meus queridos irmãos, vós que estáis no segundo degrau, que estão lutando todos os dias contra o demônio, caindo e levantando, talvez morram sem terem a visão direta de Deus, a visão divina, os olhos espirituais completamente limpos, ao ponto de ver Deus já nesta vida. Não se desesperem sabendo que passarão cegos para a próxima vida, porque se ao menos morreis lutando, em vigílias, em oração, em confissão, em comunhão, agarrando-se com o Criador, Ele vos dará a mesma recompensa e promessa que deu aos antepassados de antigamente, aos santos que hoje comemoramos. E assim como eles morreram sem ver a face de Cristo, tal como nós podemos estar diante dos sacramentos e como os apóstolos viram, mas pela esperança foram justificados pela fé. E no Hades foram resgatados, assim também vós, diz Santo Isaac, mesmo que morram lutando, sem desistir, ainda que não contemplem a divina visão, a visão divina, a teoria mais excelente de Deus nesta vida, se morrerem lutando, não se desesperem, porque Deus dará a vocês a mesma recompensa dos santos de antigamente, os santos padres. E se é assim, que digno de todo louvor será para nós ter a recompensa de Abraão, de Isaac e Jacó. E teremos por isso a mesma filiação, não pelo pedigree da linhagem, mas pela adoção que Nosso Senhor fez de nós em resgate de sacrifício de cruz. E que continua se oferecendo continuamente, de uma maneira incruenta no Santo Altar, todas as liturgias. Se morremos nessa expectativa, e foi nos prometido através de Santo Isaac, que se morremos lutando, teremos a recompensa de Abraão, Isaac e Jacó, não pela justificação de linhagem, mas pela fé e pela luta, pelo asceticismo, então já estamos por demais satisfeitos. Que a perfeição adquirida nesta vida, teremos como recompensa da Canaã celestial, a Jerusalém celeste, na vida futura. Que grandes são as palavras de Santo Isaac para que nós não desanimemos. Vamos morrer lutando, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Alistemos-nos no soldado de Abraão, nos 318 guerreiros que foram resgatados, seu sobrinho Ló, daqueles que eram os amalequitas. E nisso, quem são os amalequitas? Os demônios. Nesse exército de Abraão, juntamos os nossos antepassados por livre e espontânea vontade, fé, honra, pelas orações de nossos santos padres. Bendito seja o teu nome, ó Senhor Deus, e tem piedade de nós agora e para todo sempre. Se esse for a nossa disposição, se essa for a nossa oração de compulsão, oferecendo a Deus
agradecimento pelas nossas calamidades e por toda a nossa vida, sabendo que é a culpa de nossos pecados. Se confessamos esses pecados, se oferecemos como remédio para esses pecados o arrependimento e selamos esse arrependimento, o coração contrito e esmagado a Deus, com as orações e os méritos dos santos antepassados, que sejamos também feitos dignos por nosso Senhor de ter ao menos aquela maravilhosa recompensa dos santos de antigamente, que morreram sem terem visto o Messias, o prometido, mas quando foram para o Hades e Cristo ressuscitou, Ele mesmo foi resgatá-los das mansões dos mortos e os levou para a sua vida para todo sempre. Que essa também seja a nossa recompensa, que esse seja a nossa fileira que devemos nos alistar, queridos irmãos. Por isso, felicitações por esse maravilhoso domingo dos Santos Padres, e que essa seja a vossa felicidade, essa seja a vossa alegria, esse seja o vosso presente, que vós deveis dar a Nosso Senhor daqui a alguns dias no Natal. Isso veremos no Sermão da Natividade. Que presente Nosso Senhor espera que demos a Ele. Por isso, de sermos feitos filhos adotivos de Abraão, Isaac e Jacó e de todos os santos padres que hoje comemoramos, se não pela linhagem de pedigree, mas pela fé, o combate até o fim, morrendo, lutando sem nos darmos por vencidos, que essa seja a nossa vitória, que essa seja o nosso estandarte de fé. E que disso nós possamos, portanto, daqui a alguns dias, estar na manjedoura de Belém, reunidos, oferecendo a Deus aquele maravilhoso presente, que falaremos já, poucos dias depois, que Ele nos esperará. Por isso, meus queridos irmãos, que tudo seja para a glória de nossos santos e de Deus, Senhor Deus de nossos padres. Bendito seja o nome de Deus, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.